Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta quarta-feira, dia 14 de junho. Nós estamos na 10ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um iota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, lei e profetas, como entendê-los? O termo lei abrange o decálogo, código da aliança, o código deuteronômico e o código de santidade, entre outros códigos. Neles estão os termos da aliança do Sinai, leis a serem observadas como uma obrigação. Jesus critica a interpretação minimalista dos fariseus, mas cumpre o que consta na Torá, isto é, a lei escrita. E os profetas? Era a qualificação bem ampla de todo o movimento profético com seus ensinamentos. As comunidades se perguntavam se, com a vinda de Jesus, a lei e os profetas seriam abolidos. A resposta do evangelista Mateus é que Jesus veio aperfeiçoar tanto a lei quanto os profetas, pois ele não se atém à interpretação restritiva, e a seu cumprimento externo, mas propõe uma vivência muito mais no interno e no profundo. Nesse sentido, a lei ela é aperfeiçoada e os profetas respeitados. O ser humano tem uma grande dificuldade de caminhar, de conduzir a sua vida e de obedecer leis. E nós, cristãos, católicos, sabemos que nós não vivemos de qualquer forma, de qualquer maneira. Existem leis, que nos orientam, tanto em nossa religião quanto em nossa igreja. Existem leis, ou poderíamos dizer normas, que nos orientam sobre como bem conduzir a nossa vida para Deus. E sabemos que as leis elas são necessárias, as normas elas são necessárias. Olhemos o nosso país, o Brasil, com tantas normas e tantas leis, já é tão bagunçado, pelo desrespeito, quantas pessoas são agredidas, sendo desrespeitadas nos seus direitos. Muitas vezes vemos muita desordem, muita baderna em muitos setores. Imagina se não existissem as leis. O cristianismo é da mesma forma. Nós sabemos que Jesus, na sua missão, nos deu direcionamentos do que nós precisamos, do que podemos e não podemos fazer. Esses direcionamentos são justamente para nós não nos perdermos. O direcionamento maior são as leis do Antigo Testamento, as que o povo estava com medo de que Jesus fosse abolir, mas as leis dadas a Moisés, elas não foram abolidas, pelo contrário, como nos diz o próprio Evangelho. Jesus veio para enriquecê-las, aperfeiçoá-las. Isso os próprios evangelhos nos mostram, Jesus indo lá, retomando a lei e dando pleno sentido para ela. Então, como nós vamos conduzir a nossa vida para uma vida em Deus e uma vida que seja agradável a Deus? Obedecendo às leis, seguindo aquilo que nos foi apresentado. Uma vida correta é uma vida vivida no cumprimento pleno da lei que nos foi apresentada. Como ser católico de uma forma que realmente agrade a Deus? Vivendo a doutrina católica. Não tem como você querer viver a sua fé no catolicismo
sem respeitar a doutrina católica. Como muitas vezes nós vemos muitos, né? Se dizendo católicos, mas, por exemplo, não praticante. Existe católico praticante ou católico não praticante, existe católico. E quem é o católico? Aquele que vive a doutrina católica, que é baseada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando um ser humano quer viver num determinado grupo, mas não quer respeitar as normas, as leis daquele grupo, o negócio não vai dar certo. Então, um católico que quer estar no catolicismo, mas não quer viver a doutrina católica, ora, então não pode ser católico. Ou assume a doutrina e vive, ou então abre mão dela e vai embora, né? Como também no cristianismo. É por isso que nós temos muitas pessoas que se dizem não cristãs, professam uma outra fé, né? De uma outra religião, porque não aceitam as orientações do cristianismo, não querem ser cristãos, então vivem aquilo que querem. É isso. Agora, aquele que diz eu quero ser cristão, ele viverá então aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Não vai viver conforme a sua cabeça, com leis que são suas, são próprias, inventadas, né? Vai viver a partir daquilo que já lhe foi dado. E quem que deu? Nosso Senhor Jesus Cristo. Como também no catolicismo. Não vou viver no catolicismo com leis que são minhas, com normas que são minhas, inventadas por mim, viver como eu quero, da forma como eu quero. Não. Vou praticar a minha fé na Igreja Católica a partir da doutrina da Igreja Católica. Então, a receita é muito simples, né? O problema é a cabeça dura, a dificuldade de muitos de acolher isso e de entender que não vive como quer, do jeito que quer e na hora que quer. Não é assim. Não funciona desta forma, né? Quando nós entendemos isso e passamos então a respeitar as leis que já existiam antes de nós chegarmos, aí as coisas dão certo. Aí nós nos encontramos. Agora, quando nós encontramos pessoas que querem fazer valer a partir da sua cabeça, né? Leis que são suas, inventadas por você mesmo, quer fazer valer em cima de leis ou de normas que já existem há milênios, a pessoa está chegando agora e se acha no direito de discordar e de se colocar acima daquilo que já existia até antes mesmo de nascer. Enfim, é importante, necessário refletir, ver o que realmente você quer, o que você quer para a sua vida. Se você disser eu quero ser cristão, você vai seguir, viver, obedecer os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você disser eu quero ser católico, existem normas, leis, regras, doutrina na igreja que você está chegando, está querendo viver a sua fé, que precisam ser cumpridas. É só cumprir a lei, é só vivê-las, que conseguiremos, né, colocar em prática aquilo que o Senhor pede de cada um de nós e encontraremos graça e a vida ficará muito melhor de ser vivida. Quando vivemos o oposto é que as coisas dão errado. Que o Espírito Santo de Deus te ilumine e te ajude nesta reflexão para que, compreendendo isso, você possa se abrir e se esforçar todos os dias, assim como Jesus, por dar pleno cumprimento à lei que nos foi apresentada. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.